Chegamos aqui na questão 14. Questão 14 de delegado do Paraná. Vamos lá, questão recente essa, hein? O que nós temos aí? Vamos lá. Tomar uma água aqui e molhar o bico é importante, né? Zezé é um simplório dono de uma pequena e antiga padaria no bairro onde vive. De longa data, Zezé faz bolos enfeitados com escudos de times de futebol a pedido de alguns clientes mais conhecidos dele. Em certa ocasião, o departamento jurídico de um desses clubes propôs uma queixa-crime contra Zezé, acusando de cometer crime contra registro de marca, conforme o artigo 189 da lei tal. Beleza. Aí eles fazem um dispositivo legal aqui, né? Reproduzir sem autorização do titular, no todo empate, marca registrada, ok? Como argumento de defesa adequado, segundo a teoria do delito, olha só, já vimos isso aqui. Teoria do delito, não é isso? Aquelas escolas relacionadas à conduta. Poderia alegar que não cometeu crime porque sua conduta... Pessoal, excelente questão. Muito boa, sabe por quê? Vamos lá. O que nós temos aqui? Pode trazer para mim tudo, por favor. Pessoal, o que nós temos aqui? Nós temos, na verdade, o estudo do erro. A gente vai estudar erro de tipo, erro de proibição, discriminante putativa. E o estudo do erro, ele necessariamente vai exigir que você já tenha aquele conhecimento sobre as escolas da conduta. A escola clássica, a escola neocantista, a escola finalista. É extremamente importante que você tenha absorvido aquele conhecimento para poder aplicar agora aqui no estudo do erro. Porque se você se recordar, vamos lá, vamos voltar na tela lá. Peraí, voltar tá bem lá atrás, né? Vamos lá. Estou retornando aqui, pessoal. Meus amigos, o que nós temos aqui? Olha só. Nós temos a teoria finalista, que é a teoria que vai reger a conduta no nosso Código Penal. Deixa eu ver se eu consigo apagar esses negócios aqui. Não. Que vai reger o nosso Código Penal. É a teoria finalista de Wechsel. E aí, só para a gente rememorar, eu quero que vocês tenham isso muito bem sedimentado. A grande virtude de Wechsel foi justamente tirar dolo e culpa aqui da culpabilidade. Ele retirou dolo e culpa aqui da culpabilidade e transportou para dentro do fato típico, colocando aqui na conduta. Ao se fazer isso, muita atenção. Ao se fazer isso, o que Wechsel ele propôs? Ele propôs agora que dolo e culpa fosse analisado dentro da conduta e, portanto, nós passamos a perguntar também o porquê da conduta. Logo, lá na culpabilidade, só remanesceram os elementos normativos e, portanto, a teoria aplicada à culpabilidade é a teoria normativa pura. Por que isso é importante? Vou mostrar para vocês a partir de agora. Vamos lá. Tá chegando? Meus amigos, o que nós temos aqui? Esse quadro aqui, ele é de grande relevância para você a partir de agora. Eu quero que você memorize isso aqui, que você faça o seu rascunho nesse formato. Colocando, para você não se esquecer mais, eu tenho certeza que você vai aprender definitivamente a partir de agora, caso você ainda não saiba ou não tenha muita segurança na matéria, eu tenho certeza que a partir desse momento você não vai mais esquecer o que é erro de tipo, erro de proibição e discriminantes putativas. É um tema mais complexo do que a gente vai fazer aqui, tem vários desenrolares, mas se você conseguir absorver essa informação a partir de agora, eu tenho certeza que para o restante do seu estudo de direito penal vai te ajudar a responder qualquer tipo de questão. Eu quero que você coloque dentro do fato típico, coloque o erro de tipo. Dentro aqui do fato típico, eu quero que você coloque
o erro de tipo. Dentro da ilicitude ou antijuridicidade, quero que você coloque a discriminante putativa. E dentro da culpabilidade, quero que você insira o erro de proibição. Por que eu quero que vocês façam isso? Deixa eu ver se tem outro quadro aqui. Quero que vocês façam isso porque é o seguinte. Voltando ao raciocínio de que dolo e culpa estavam na culpabilidade e foram transportados por Wechsel para dentro do fato típico e inseridos aqui na conduta, olha só que marco histórico significativo. Potencial consciência da ilicitude desenvolvida pelos neocantistas. Olha só, ao se fazer isso, transportar dolo e culpa para dentro da conduta, nós passamos a ter, meus amigos, duas consciências. Primeiro, é a consciência de que eu pratico uma conduta. Como na teoria clássica de von Lixen, de Belli, a conduta era desvalorada, dolo e culpa não estavam lá, nós não podíamos exigir do indivíduo naquela fase a consciência de que ele praticava uma conduta criminosa. Agora, realizado esse transporte para o Wechsel por meio da teoria finalista, como dolo e culpa estão dentro aqui da conduta, eu tenho duas consciências. Eu tenho, primeiro, a consciência de que eu pratico uma conduta. A consciência de que eu estou pegando esse copo com água. A consciência de que eu estou pegando um vadimeco. A consciência de que eu estou pegando esse mouse. A consciência de que eu estou passando as mãos no meu cabelo. É a consciência que eu tenho sobre o meu próprio comportamento. Diferentemente agora da segunda consciência. Enquanto aqui eu tenho a primeira consciência, aqui eu vou ter a segunda consciência. Por que a segunda consciência? Porque a primeira consciência é a consciência de que eu pratico uma conduta. A segunda consciência é a consciência de que aquela conduta potencialmente é ilícita. Olha só, potencial consciência da ilicitude. Potencial. Eu não preciso de ter a certeza. Eu tenho que ter a potencial consciência. Uma pessoa mediana, embora ela talvez nunca tenha lido, nunca tenha tido contato com o Código Penal, ela sabe que ela não deve matar. Ela sabe que ela não deve roubar. Lembra aquela distinção entre lei e norma? Às vezes a pessoa ela realmente desconhece a lei, mas ela provavelmente não vai desconhecer a norma. Ela sabe que não pode subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. Ela sabe que não pode estuprar, que não pode roubar, que não pode extorquir. Ela tem um senso moral. Portanto, eu tenho a consciência da conduta, mas também tenho a potencial consciência de que essa conduta é uma conduta ilícita. Se eu estou falando de consciência e atrelei isso à teoria do erro, o que seria então o erro de tipo? O erro de tipo nada mais é, portanto, do que a ausência de consciência de que eu pratico um fato típico. É a ausência de consciência sobre os elementos constitutivos do tipo legal. Me falta a consciência de que eu estou matando um homem. Me falta a consciência de que eu estou subtraindo o mouse. Me falta a consciência de que eu estou subtraindo um vadimeco. Suponhamos que eu tenha 2 vadimecos sobre a mesa. Eu tenho o meu e o seu vadimeco. Eu vou chegar aqui e vou pegar. Os dois são semelhantes, são iguais. Vou pegar esse primeiro vadimeco aqui. Peguei, levei comigo. Eu tinha consciência que eu subtraía coisa alheia móvel? Às vezes eu posso ter pego o seu vadimeco
mas me faltava a consciência da conduta, ok? Eu posso também, eu tenho a consciência de que temos o crime de tráfico de drogas. Eu sei que traficar drogas é crime. Eu não sei quanto que é a pena, eu não sei exatamente o que é droga, mas eu sei que traficar drogas é crime. Então, estou indo viajar, um amigo pede para eu levar a mochila dele. Levo a mochila dele, vejo ali que tem um saco, eu acho que é um saco de açúcar, estou transportando. O policial me aborda, faz a busca pessoal e observa que dentro da mochila, na verdade, eu carrego 1 quilo, um saco de cocaína. Eu tinha consciência de que eu transportava droga? Não. Me faltava a consciência de que eu praticava o verbo núcleo, ou qualquer um daqueles verbos núcleos lá do artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. Conseguiram captar? Entender? No erro de tipo, portanto, me falta a consciência acerca dos elementos que compõem o tipo legal. Me falta a consciência que eu estou subtraindo, a consciência de que eu estou matando. Ou seja, toda vez que você for estudar erro de tipo ou erro de proibição, a partir de agora, você vai se lembrar da palavra consciência. Me falta consciência aqui na conduta, o erro de tipo, a consciência de que eu pratico uma conduta criminosa. No outro, me falta a consciência de que aquela conduta potencialmente é ilícita. Conseguiram compreender? No mesmo exemplo da droga. Agora, diferentemente, eu sei que eu carrego na minha mochila 1 quilo de droga, 1 quilo de maconha. Eu sei que maconha é ilícito e sei que tem uma previsão lá no artigo 33 da Lei de Drogas sobre transportar entorpecentes. Ou seja, eu tenho consciência de que eu pratico a conduta de transportar e também tenho a potencial consciência de que essa conduta de transportar também é uma conduta ilícita. Logo, no erro de tipo, me falta consciência da conduta e no erro de proibição, eu vou atrelar ao substrato da potencial consciência da ilicitude que compõe a culpabilidade no que tange a essa potencial ilicitude. No próximo bloco, vamos continuar falando sobre o Instituto dos Erros, ok? Rapaziada, retornando então aqui para dar sequência no estudo sobre erro de tipo, erro de proibição e discriminante putativa. A gente citou no bloco passado isso para você não se esquecer, que toda vez que citarmos agora erro de tipo e erro de proibição e discriminantes, a gente vai atrelar o Instituto do Erro junto à ausência de consciência. Vai faltar a ausência, né? Vai ausentar a consciência acerca da conduta ou então acerca da potencialidade da ilicitude, ok? Tudo bem até aí? Vamos lá então. O que nós temos aqui? Vamos lá. Retornando aqui, né? Galerinha, acerca aqui do erro de tipo, você consegue visualizar a literalidade do que seria o erro de tipo, mas claro, isso aqui é uma construção doutrinária e, portanto, podemos ter algumas variações, inclusive existem essas variações no estudo da discriminante putativa que a gente vai ver. O objetivo é que você descomplique esse assunto que por muitas vezes ele é tido como complicado, mas ele não é tão complicado assim. É mais uma questão de técnica de memorização, ok? No artigo 20 nós temos que o erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Não se esqueça, então, portanto, mais uma vez, que aqui nós temos a excepcionalidade do crime culposo. Em regra, pune-se o crime doloso. Culposamente, vai ser a exceção. E dentro aqui do estudo do erro de tipo, basicamente nós vamos ter duas classificações. Os erros essenciais e os erros acidentais.
Já adianto que aqui, no que tange aos erros acidentais, eles não são tão cobrados assim em prova. E quando são cobrados, sim, confesso que já tem bastante tempo que eu não vejo questão acerca de erro acidental. Quando é cobrado, talvez conte uma historinha para você conseguir identificar qual tipo de erro seria. Porque aqui, no estudo do erro de tipo acidental, ele não vai impactar o caso concreto. Vocês vão ver aqui, ele não vai impactar o caso concreto. Ele é mais do que... Ele acaba sendo mais descritivo, informativo, do que propriamente a solução para um caso concreto. E dentre os erros acidentais, nós temos aberratio ictus, erro in persona, o aberratio criminis, o erro sobre o objeto e, por fim, aberratio causae. E temos também os erros essenciais. Esse sim é de grande importância e você tem que saber. Vamos lá. Deixa eu passar aqui. Vou começar aqui pelos erros acidentais, ok? Os erros acidentais, como mencionado aqui, eles não impactam no caso concreto, porque na verdade são dispositivos até mesmo trazidos aqui pelo código. Diante de uma situação conflituosa, a própria disposição da parte geral do CP vai resolver ou vai te indicar como se resolver aquela situação. Por isso que a gente não tem muito confronto, não tem muito o que dizer aqui. A gente vai apresentar a título ilustrativo, que você também tenha conhecimento sobre isso já, que é importante. Agora, o mais importante de tudo é o erro de tipo essencial. Aqui, no erro acidental, nós temos o primeiro aqui, que é o aberratio ictus. A disposição do artigo 73 do seu Código Penal vai nos trazer quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo-se ao disposto no parágrafo 3º do artigo 20 desse código. A gente vai abrir aqui, tá? No caso que você também atingir a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do artigo 70. Deixa eu ver se tem aqui. Se não tiver, vamos abrir o código para a gente ler conjuntamente. Não tem não. Vamos lá, pessoal. Quero que vocês também abram aí o artigo 20, parágrafo 3º, quando nós estivermos diante de um erro. Deixa eu ver aqui isso aqui. O erro quanto a pessoa. Peraí, abri foi o CPP, o CP. Deixa eu abrir aqui, pessoal. Quando ocorreu um erro aqui relacionado com a pessoa. Vamos lá. Artigo 20, parágrafo 3º. O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra o agente, contra quem o agente queria praticar o crime. O que o aberratio ictus aqui nos traz é o seguinte: o erro ele não vai estar relacionado à pessoa da vítima. Não vai estar relacionado à pessoa da vítima, mas sim no momento da prática dos atos executórios. Ou seja, eu tenho uma vítima certa. Eu tenho uma vítima certa. E eu quero atingir essa vítima aqui com um disparo de arma de fogo. Ok? Contudo, durante a execução aqui desse crime, eu acabo atingindo uma pessoa diversa, uma outra pessoa, talvez que esteja aqui. Desvia e pega nela. O que o dispositivo do 73 ele me traz? Que eu errei no que tange à execução. O aberratio ictus está relacionado ao erro da execução do crime. Durante os atos executórios eu incorro nesse erro e acabo atingindo uma pessoa diversa. Ao atingir uma pessoa diversa, suponhamos que aqui eu tenho uma qualificadora lá do 121. Opa, é isso mesmo, parágrafo 2º. Essa pessoa aqui, que por final acabou sendo vitimada, não tinha qualificadora nenhuma, mas como essa que eu queria, vamos supor que tenhamos aqui um caso de feminicídio. Vai ser aplicado em razão dessa pessoa também.
e suponhamos que eu tenha atingido as duas, que eu tenha lesionado as duas pessoas aqui. Vamos lá para a regra do artigo 70, que a gente vai ver, inclusive, aqui na parte de estudo das penas. No artigo 70, eu tenho o concurso formal de crimes. E na primeira parte eu tenho aquele concurso formal próprio, ou então chamado de culposo, e na segunda parte eu tenho um concurso formal impróprio ou doloso. Na primeira parte, eu vou ter a aplicação de uma pena principal e dos demais crimes eu vou exasperar, a gente vai ver isso com calma. E na segunda parte eu vou ter uma certa semelhança com o cúmulo material. As penas elas vão ser somadas. Enfim, é só para vocês conhecerem. O erro em persona, acabamos de citar. Fizemos a leitura aqui do artigo 20, parágrafo 3º. Veja bem que aqui agora os atos executórios ocorreram perfeitamente, não houve erro. Mas, diferentemente, eu erro contra a pessoa contra quem eu gostaria de praticar o crime. Eu gostaria de matar Tício. Eu vejo uma pessoa ali e acredito que seja Tício. Efetuo o disparo de arma de fogo. Na hora que a vítima cai ao solo e me aproxima, eu vejo que não era Tício. Na verdade, era Mévio. Os meus atos executórios estão ok. Porém, eu atingi uma pessoa diferente. Eu me equivoquei. Eu acreditei ser Tício, mas era Mévio. Erro in persona. Temos o aberratio criminis aqui no artigo 74. Fora dos casos do artigo anterior, quando por acidente ou erro na execução do crime sobrevém resultado diverso do pretendido, o agente responde por culpa se o fato é previsto como crime culposo. Se ocorre também o resultado pretendido, novamente, a regra do artigo 70 do CP, regra do concurso formal. Observe que aqui o erro ele vai ocorrer de pessoa para coisa ou de coisa para pessoa. Ou seja, os meus atos executórios aparentemente seriam ok's. Ok's não, né? Não existe essa palavra na misericórdia, seria ok. Contudo, também ocorre um erro, mas esse erro ocorreu por conta de um acidente, por conta de uma situação inesperada, e eu acabei alcançando um resultado diverso do pretendido. Ou seja, o resultado inicial seria somente a prática de um delito, mas eu acabei também incorrendo na prática de um outro crime. Vou responder conforme está mencionando aqui a regra do concurso formal, que pode ser próprio ou impróprio, pode ser doloso ou pode ser culposo. E por fim, eu tenho aqui o erro sobre o objeto e aberratio in causa. O erro sobre o objeto nada mais é do que quando a gente se equivoca quanto ao objeto material do crime. O agente o quê? Ele visualiza dois iPhones, é o iPhone 12 e o iPhone 13. Ele quer furtar o 13. Aí ele pega o 12 achando que é o 13 e leva. Ele errou sobre o objeto. É muito simples, né? E por fim, o aberratio in causa. Olha só que aqui nós temos o quê? A constatação do nexo de causalidade. Por quê? A causa do resultado é diversa da pretendida. O resultado ele é obtido de uma maneira diversa do que inicialmente seria pretendido pelo agente. Não tem muito o que falar, pessoal. Isso aqui é só para vocês se conhecerem mesmo. Porque o mais importante está exatamente, justamente aqui, olha, no erro de tipo essencial. Esse aqui sim, você tem que saber com muita clareza, com muita precisão. Observe que na redação aqui inicial, do artigo 20, traz que o erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Olha só, basicamente nós teríamos como erro evitável. Basicamente é o que nos traz a redação do artigo 20. Mas também,
construído doutrinariamente, jurisprudencialmente, temos aqui o inevitável. Exclui dolo e culpa. Qual que é a diferença aqui? A redação está até aqui embaixo, né? O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Olha só, como foi citado, o erro de tipo ele tem que ser estudado aqui dentro do fato típico, porque nós estamos tratando da consciência, ou então da ausência de consciência sobre a constituição do fato típico, a ausência de consciência sobre os elementos que compõem aquele tipo legal de crime. E eu tenho que avaliar se esse erro foi um erro evitável ou se foi um erro inevitável. Porque tratando-se de um erro inevitável, ou seja, qualquer um erraria da mesma maneira, qualquer pessoa mediana também incorreria naquele erro, nós vamos ter uma causa. Nós vamos ter o quê? Cadê? Nós vamos ter a exclusão do dolo e da culpa. E excluindo dolo e culpa, lembrando, não vamos excluir a tipicidade, não é isso. A gente viu que tipicidade está relacionada ao quê? A construção entre a conduta praticada pelo agente e ao tipo penal previsto. O amoldamento da conduta ao tipo penal. Isso é a tipicidade. Agora, aqui não. Aqui a gente vai excluir o fato típico. E por que exclui o fato típico? Porque o fato típico é o elemento que compõe o conceito tripartido de crime. É um dos elementos que compõe o conceito tripartido de crime. Então, vou excluir o fato típico, porque houve ausência de consciência da prática da conduta. Qual que é o exemplo clássico que a doutrina penal nos traz? Dois amigos saem para caçar ursos. E aí, no meio da floresta, um dos amigos se fantasia de urso na tentativa de assustar o colega, vai lá para o meio da floresta, da mata, faz um barulho semelhante ao que seria um urso e o seu colega efetua um disparo de arma de fogo que vem a vitimá-lo. Vejam que o amigo dele imaginava se tratar de um urso. Estavam os dois numa floresta vazia, não tinha outras pessoas ali. Eles efetivamente foram para caçar ursos. E aí, naquele local, ao visualizar um objeto não, né? Um animal, ou então algo que seria semelhante ao urso, ele efetua o disparo. Matar o urso nessa situação, nesse exemplo, não seria crime, não seria, então, um fato típico. Não seria. Agora, matar um ser humano, nós temos a previsão legal. É o artigo 121 do Código Penal. Mas o amigo, ele tinha consciência de que matava um urso, onde era permitido, ou ele tinha consciência de que matava o amigo dele? Não tinha consciência. Portanto, faltava a consciência da prática do artigo 121. E se faltava isso, trata-se de um erro inevitável. E sendo inevitável, exclui o dolo e exclui a culpa. Logo, não existe responsabilidade penal sem dolo ou sem culpa. Portanto, temos a exclusão do fato típico. Por sua vez, temos também o erro evitável. O que seria o erro evitável? O erro evitável é aquele onde qualquer outra pessoa que, com conhecimento mínimo, com a necessária diligência, conseguiria evitar o erro. Suponhamos que nesse mesmo exemplo, onde amigos saem para caçar ursos, fosse um local de caça, que várias outras pessoas estivessem também naquele ambiente. Talvez seria necessário, iríamos requerer um pouco mais desse autor, mais diligência, maior observância, maior critério antes de efetuar o disparo de arma de fogo. Talvez ele deveria checar se realmente se tratava de um urso, ou então não poderia ser um outro caçador que estivesse naquela região. E se porventura ele deixou de observar essas condições, essas regras, temos que o erro seria evitável por uma outra pessoa diligente, e sendo evitável, nós vamos excluir o dolo. Claro, ele não tinha a intenção de matar, de vitimar o amigo dele. Ele foi encaminhado ao erro. Faltou a plenitude da consciência, sendo que uma outra pessoa talvez teria. Então vou excluir o dolo. Mas, juridicamente, temos a possibilidade de punição a título de culpa. Claro, né? Tem que ser previsto em lei. Mas no caso do homicídio a gente sabe
que nós temos a previsão do homicídio culposo. Enquanto que o homicídio doloso a pena é de 6 a 20 anos, no homicídio culposo a pena vai ser de 1 a 4 anos. Portanto, se for inevitável, qualquer pessoa também erraria naquela situação, exclui dolo e culpa, portanto o fato se torna típico. Sendo evitável, nós temos o quê? A exclusão do dolo, mas a possibilidade de punição a título de culpa. Isso aqui é o erro de tipo, ok? Avançando, a gente chega no erro de proibição. No erro de proibição, não se esqueçam. A gente vai trabalhar com a potencial consciência da ilicitude. Potencial consciência da ilicitude. Potencial, de novo, consciência da ilicitude. Não se esqueçam que sempre que a gente pensar em erro, estaremos atrelados à ausência de consciência. Doutrinariamente, temos essas distinções aqui entre erro de proibição direto, indireto e mandamental. Por que eu trouxe para vocês aqui? Para vocês não se desesperarem. Por quê? Todos eles terão as mesmas consequências jurídicas. A única diferença é que aqui, no erro de proibição direto, nós estaremos diante de uma norma penal incriminadora, uma norma penal proibitiva. Um crime de homicídio, um crime de roubo, um crime de estupro, um crime de lesão corporal. Na verdade, a norma te determina não matar. O que a norma não quer é que você subtraia coisa alheia móvel. Então aqui temos, portanto, uma norma penal incriminadora, uma norma penal proibitiva. Diferentemente, temos aqui, no erro de proibição direto, estaremos diante de uma norma penal permissiva. É a norma penal que lhe permite fazer algo. E eu vou deixar até em stand-by aqui, porque a gente pode pensar, por exemplo, nas excludentes. Nossa, isso aqui é letrinha ordinária, hein? Deixa eu apagar esse negócio aqui, peraí. Temos aqui as excludentes. E por fim também, mandamental. Quando a norma manda, ela exige, que você faça algo. Enfim, galera, isso aqui é uma divisão doutrinária. Mas o mais importante, o que você tem que saber sobre o erro de proibição. Muita atenção. Alguns confundem o erro de tipo com o erro de proibição. Ou então, diante de um caso concreto, não consegue fazer a clara distinção entre um e outro. Mas lembrando, se você pegar a palavra consciência, levar a consciência para o fato típico, você vai se lembrar da conduta. Se você pegar a palavra consciência e levar para o erro, para potencial consciência da ilicitude, você vai levar para a culpabilidade, ok? Enquanto um vai excluir o fato típico, ou seja, aquela conduta se torna atípica, aqui eu vou ter uma causa de isenção ou redução de pena. É isso que nos traz aqui o erro de proibição. Veja que ele tem aqui as mesmas palavrinhas indicadas lá no erro de tipo. O erro pode ser inevitável ou evitável. O erro inevitável ele tem como consequência jurídica a isenção de pena do agente. A isenção de pena do agente. Enquanto que o erro evitável teremos uma causa de redução de 1/6 a 1/3. Então, quando faltar ao agente a potencial consciência de que aquela conduta é ilícita, nós estaremos diante de um erro de proibição. Exemplo clássico também da doutrina. O maconheiro holandês. Quando ele vem para o Brasil, ele está lá na praia, ele vislumbra algumas pessoas fumando e ele tem a consciência que ele vai fumar maconha. Ele sabe que ele está fumando maconha, ou seja, ele tem a consciência da conduta dele. No que tange a conduta, ele tem a consciência, ok? Porém, ele acredita que no Brasil é permitido usar maconha.
ele acredita que fazer o uso da substância aqui no Brasil não é crime, porque ele está vendo outras pessoas fumando também, então ele acende o cigarro dele e começa a fazer o consumo. Nesse momento, a polícia vem, constata aquele ilícito e vai fazer a sua prisão. Vamos esquecer aqui, eu sei que o artigo 28 lá do GCRIM, aliás, da Lei de Drogas, é julgado no GCRIM, que não se impõe a prisão em flagrante, que vai ser lavrado o TSO, eu sei disso tudo, ok? Vamos só pegar a título de exemplo, vamos esquecer essa possibilidade aqui no momento. Vamos pegar o exemplo doutrinário. Então a polícia vai pegar e vai fazer a sua prisão. Até aí, ok. Só que, o que ele vai alegar? Peraí, eu realmente estava fumando maconha, eu reconheço, mas eu não sabia que aqui no Brasil fumar maconha era crime, era ilícito. Ou seja, ele tem a consciência da conduta, mas faltou a potencial consciência de que essa conduta é uma conduta ilícita. Ou seja, ele incorreu em erro no que tange a potencial consciência da ilicitude. Lhe faltou a consciência da ilicitude dessa conduta. E por conta disso, ele vai ter ou uma isenção de pena, se for constatado que realmente era um erro inevitável, sendo que qualquer um naquela mesma circunstâncias também erraria, ou então pode servir como uma causa de redução de pena. E aí, de novo, eu sei que no artigo 28, o indivíduo ele não vai sofrer uma das sanções penais previstas pela Constituição ou pelo CP, quais sejam pena privativa de liberdade, restritiva de direito ou de multa. Eu sei bem disso. Só que, no nosso exemplo aqui, vamos supor que o crime de usuário de droga fosse encaminhado ao cárcere. O juiz ele iria avaliar no caso concreto se era um erro inevitável, causa de isenção de pena, ou um erro evitável, causa de redução de pena de 1/6 a 1/3. Ou seja, faltou ao indivíduo a potencial consciência da sua ilicitude. Até fazendo um adendo, né? Olha só aqui o artigo 28, o artigo 21, que trata sobre o erro de proibição. O desconhecimento da lei é inexcusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena, e se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. Era isso que nós tratávamos aqui, não é isso? Já falamos aqui também sobre a classificação do erro direto, do erro indireto, que seriam as mais importantes. Deixa eu avançar aqui. Chegamos também, portanto, no estudo da discriminante putativa. O que seria a discriminante putativa? Na verdade, ela é uma causa de exclusão, uma causa de exclusão imaginária da ilicitude. Exclusão imaginária da ilicitude. Por quê? Vamos ver aqui, ó. Artigo 20, parágrafo 1º. É isento de pena quem, por erro plenamente justificado e inevitável pelas circunstâncias, supõe situação de fato. Aí, aqui, ó, fato típico, que se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Por que eu coloquei aqui essas palavrinhas-chave? Para que na hora que você faça a leitura do seu dispositivo aí, no seu código, enfim, ou então no seu computador, que você já atrele essas palavrinhas aqui aos dispositivos que a gente precisa de encarar, ok? E aqui na discriminante putativa, considerando que ela trata-se aqui de uma exclusão imaginária da ilicitude, vocês se recordam por que eu sugeri que ela ficasse aqui, ó? Tá vendo? Sugeri que a discriminante putativa fique aqui na ilicitude. Se você memorizar esse quadro, vai facilitar demais. Por quê? Porque nós sabemos que o erro de tipo vai excluir o fato típico. O erro de tipo, ele exclui o fato típico. Nós sabemos que o erro de proibição, ele isenta de pena ou ele causa redução. Agora, a discriminante putativa, só sobrou o quadro do meio, não é isso? Não tinha outro lugar para ele ficar. Já a discriminante putativa, ele vai servir aqui como um pêndulo. Ora, ele vai ter os mesmos efeitos do erro de proibição, ora,
ele vai ter os mesmos efeitos do erro de tipo. Ele é flex, ele vai para os dois lados, ele não é de ninguém. Mas para isso, a gente tem que estudar duas teorias também de grande relevância e habitualmente cobradas em provas, que são as teorias da extremada da culpabilidade, vou colocar aqui, ó, extremada da culpabilidade, teorias, eu vou colocar aqui, ó, teorias. Extremada da culpabilidade e teoria limitada. Ok? É extremamente importante o estudo dessas duas teorias para nós conseguirmos entender qual que é a missão, portanto, da discriminante putativa, que é uma causa de exclusão imaginária da ilicitude. Deixa eu retornar aqui, cadê? Que é uma causa de redução de exclusão imaginária da ilicitude. Olha só o artigo 20 aqui, parágrafo 1º. Acabamos de fazer a leitura dele. E, portanto, as duas teorias que nós citamos para vocês. Teoria extremada da culpabilidade e limitada da culpabilidade. O que nós temos aqui, meus amigos? Vocês se recordam quando nós estudamos o conceito analítico de crime no nosso modo tripartido, onde o crime é o fato típico, ilícito e culpável? Lembra que na medida que as teorias da conduta foram evoluindo, nós tivemos também alteração aqui nas teorias da culpabilidade? Sim. Enquanto aqui, para os clássicos, nós tínhamos a teoria psicológica na culpabilidade, para os neocantistas, tivemos, portanto, a teoria psicológico-normativa da culpabilidade. Quase que deu um bizil aqui. E chegamos no finalismo, onde nós tivemos, portanto, a teoria normativa pura. É justamente essa teoria normativa pura a mestra. Normativa pura. Por quê? Dessa teoria normativa pura, nós tivemos aqui a ramificação da teoria extremada da culpabilidade. E isso aqui é importante que você saiba, porque senão você vai falar assim, extremada e teoria limitada. É importante que você saiba, porque senão você fala assim, mas peraí, eu aprendi que no finalismo nós temos a teoria normativa pura. Agora fala que é teoria extremada ou teoria limitada da culpabilidade? Não, porque essas duas últimas, elas são espécies, elas advêm da teoria normativa pura, ok? Pois é, meus amigos, olha só. Aqui na discriminante putativa, colocando no quadro do meio, ora ela vai ter os mesmos efeitos do erro de proibição, ou seja, ela vai ter tanto a possibilidade de isenção de pena ou de redução de pena, e ora ela pode ter o mesmo efeito do erro de tipo, quando nós teremos no caso de um crime inevitável, né, um erro inevitável, a exclusão do dolo e da culpa e, portanto, a exclusão do próprio fato típico. Ou então, se for um erro evitável, teremos o quê? Teremos a punição a título culposo se previsto em lei. Ou seja, ela vai funcionar como um pêndulo. Mas por que ela vai funcionar como um pêndulo? Porque o nosso código, ele adotou a teoria limitada da culpabilidade. Foi a teoria adotada pelo nosso Código Penal brasileiro. O código ele não adotou a teoria extremada. A teoria extremada faria com que toda e qualquer espécie de discriminante putativa tivesse os mesmos efeitos do erro de proibição. Ou seja, diante dessa situação aqui, vou colocar para vocês, fato típico, antijurídico e culpável. Qualquer erro de proibição teria os mesmos efeitos
aliás, qualquer discriminante putativa, né, teria os mesmos efeitos do erro de proibição. Porém, o nosso código não adotou a teoria extremada, ele adota a teoria limitada da culpabilidade. E para essa teoria limitada da culpabilidade, se nós estivermos. Opa, cadê? Se nós estivermos diante uma situação fática, não sei se ficou um pouco embolado. Se estivermos diante de uma situação fática, discriminante putativa, tá? Vai ter os efeitos aqui do erro de tipo. A possibilidade de exclusão do fato típico ou a punição a título culposo. Agora, por outro lado, se nós estivermos diante de uma situação relacionada à existência da situação ou do limite dela, teremos os efeitos do erro de proibição, o qual ou isenta de pena ou então traz uma causa de redução de pena. Basicamente, o que nós temos aqui? Vocês se recordam daquele fato que ocorreu, salvo engano, no Rio de Janeiro há muitos anos atrás, onde, segundo relatos, quando a polícia estava fazendo uma incursão em determinado aglomerado, foi visualizado um indivíduo, se pressupôs que ele estivesse com um fuzil em mãos, e aí o policial, ao efetuar o disparo e alvejar aquele cidadão, foi constatado posteriormente que não era um fuzil, mas sim era uma furadeira. A gente pode considerar essa situação como uma discriminante putativa, porque naquele momento, o policial, diante do tiroteio, de toda a situação, da adrenalina que impõe, do risco que ele corre, ele vislumbrou que seria um fuzil, e por ser um fuzil, que aquela agressão ela era iminente, que ele iria ser alvejado por aquele cidadão. Então ele pressupôs que ele estava atuando diante de uma situação de legítima defesa, diante de uma causa de exclusão da ilicitude. Só que essa ilicitude era uma ilicitude provavelmente imaginária, só estava na cabeça dele. Porque alguém com um fuzil é uma coisa, talvez uma pessoa com uma furadeira seria diferente. Mas ele encarou que seria, portanto, um fuzil e que, diante de uma possível agressão, ele repeliu, ele fez cessar essa possível e injusta agressão. Diante dessa situação, nós temos uma causa de exclusão imaginária da ilicitude. O que nós temos que verificar aqui é o seguinte: se a gente pode encarar talvez, né, como uma possibilidade se ela realmente existir, coisa que eu não vejo aqui, mas sim uma situação fática. Se levarmos para esse lado aqui de uma situação fática, e aí é uma divergência doutrinária realmente sim acerca, né, se trata sim ou não de uma situação fática, nós teríamos, portanto, uma causa de os efeitos do erro de tipo, a exclusão do fato típico. Agora, no que tange os limites, a existência, inclusive nós citamos aqui, né, o erro de proibição indireto, né, está relacionado ali àquela situação permissiva. Nós poderíamos encarar da seguinte maneira: talvez um casal, eles brigam, alguém possui uma relação extraconjugal, e aí o indivíduo ele sabe que matar alguém é crime, mas ele acredita que naquela situação específica ele pode fazer isso porque ele estaria lavando a própria honra. O pai, quando mata o estuprador da filha, ele acredita que ele sabe que matar é crime, ele possui a consciência da conduta, mas ele acredita que naquele caso específico a lei o permitiria agir. Ou seja, trata-se de um erro de proibição indireto, porque ele pressupõe ali que exista, como foi citado aqui, olha, ele acredita que exista, exista um tipo penal permissivo, coisa que não ocorre, tá joia? Portanto, tenha isso em mente, saiba claramente o erro de tipo, o erro de proibição e a discriminante putativa fazendo esse pêndulo, ainda com discussão doutrinária, mas se você souber esses três institutos, tratando-se de erro, você certamente vai acertar a questão, tá joia? Espero vocês no nosso próximo bloco para darmos sequência. Um grande abraço, até lá. Vamos lá, pessoal, retornando, portanto, para poder fazermos aqui a nossa questão lá do Paraná. Basicamente, o que a gente tem de informação aqui importante é que a vítima, na verdade o autor, né, o Zezé, ele é um simplório dono de uma empresa. Ou seja, já relatou aqui
que possivelmente Zezé, ele é uma pessoa muito simples, talvez ele não tenha um grau de instrução, né, educacional mais exacerbada, enfim. E ele fazia aqui bolos enfeitados com esses escudos de time de futebol. Houve a denúncia, após a denúncia aí, né, denúncia, eu falo denúncia do crime, né, do fato, né, a notícia crime. Provavelmente teve também aqui a denúncia do MP. Fato é que o que se pergunta aqui, basicamente, é se essa conduta do Zezé, e aí com essas todas as características que nós citamos aqui, poderia sim ou não alegar que não cometeu crime. Ou seja, deixa eu reformular aqui que ficou ruim a minha frase, né? Diante de todo esse contexto aqui, a própria questão está falando que nós não teremos a prática de crime. Mas por quê? Por qual motivo que nós iremos desconsiderar essa tipicidade formal aqui praticada por Zezé? Lembrando que quando a gente passou lá pela tipicidade que compõe o fato típico, nós falamos aqui que a tipicidade nada mais é do que a construção da conduta do agente ao fato típico. E aí nós temos a tipicidade formal, que é justamente isso que nós citamos, mas também temos a tipicidade material, quando a gente trabalha com o princípio da insignificância. E trabalhando com o princípio da insignificância, já vou até fazer uma adenda aqui, deixa eu anotar para não esquecer, para falar sobre a tipicidade conglobante. Eu acho que cai bem aqui para discutirmos nessa questão. Vou deixar anotado aqui. Então temos o princípio da insignificância, também temos que levar em consideração o princípio da lesividade. Realmente, o fato praticado, ele lesa ao ponto de fazer com que o Estado promova sua interferência. Enfim, vamos lá. Então aqui na questão 14, o que nós temos como opção aqui? Letra A, seria formalmente atípica? Não, acabamos de citar aqui. Seria formalmente típico. Realmente, tem aqui o tipo penal, cadê? O artigo 189 dessa lei aqui, 9279, então a conduta seria típica. Alternativa errada. Não seria culpável pelo erro sobre a ilicitude do fato. Opa, é isso aí, ó. Tá parecendo ser essa opção correta aqui. Olha só, quando a gente pensa na ilicitude do fato, atrelamos a potencial consciência da ilicitude. Atrelamos a potencial consciência da ilicitude. Aparentemente essa aqui está ok. Seria justificada pelo exercício regular de direito? Misericórdia, né? Não seria. Porque aqui nós temos uma causa de exclusão da ilicitude. D. Seria atípica pelo erro sobre a situação justificante? Também não. Mas eu vou deixar ela aqui em stand-by que eu vou explicar melhor. E letra E. Não seria culpável pela inexigibilidade de conduta diversa. Outro elemento componente aqui da culpabilidade. No conceito tripartido de crime não seria. A opção D seria atípica pelo erro sobre a situação justificante? Não. A redação está muito ruim, na verdade, né? Quando a gente pensa aqui em situação justificante, a gente está fazendo aqui uma menção à ilicitude. Quando a gente estudar as causas excludentes da ilicitude, vai ficar melhor. Mas não seria. Portanto, então, a alternativa correta seria a letra B. Ok?